Prime Leads, um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome. Sejam bem-vindos a mais um programa da Prime TV. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime para falar sobre negócios e sobre carreira. Tenho hoje a satisfação de receber o Márcio Chaer. Chaer é diretor-geral de transportes da Magazine Luiza. Chaer, obrigado por ter aceito o convite. Sei que a tua agenda está bem concorrida. Uma honra te receber aqui para falar da tua trajetória, para falar do teu momento, falar também dos desafios lá da área de transporte da Magazine Luiza e, sobretudo, também falar sobre o futuro. Seja bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço. 20 anos na estrada, trabalhando com logística, com transporte. Como é que está sendo a construção dessa tua trajetória profissional? Você que tem passagem por grandes empresas, com grandes projetos. Qual é a retrospectiva que você faz dessa tua brilhante trajetória, Chaer? Legal. Luciano, primeiro eu entendo que a logística ela cada vez é tão dinâmica, né, e vai se tornando cada vez mais dinâmica que a gente recria a carreira a cada ciclo. Então, esses 20 anos ou um pouco mais, eles talvez sejam divididos em 3, 4, 5 ciclos de carreira, porque o mundo vem mudando, né? Logística tem uma atuação muito grande em tecnologia, e cada vez mais vem se tornando importante na estratégia das empresas. E a gente, como profissional, tem que ir se adaptando ao longo do tempo, né? Então, o desafio é duplo ou triplo, na verdade. E como é que você vê essa evolução, principalmente na questão de profissionalização, né? Porque eu até 2011 eu atuava na área de logística, eu não sei hoje, mas até então o próprio fundador ainda estava na frente das grandes transportadoras, né? Aí vieram essas grandes empresas, compraram aí as empresas menores. Me parece que o nível de profissionalização ele foi ampliado. Como é que você avalia hoje? Como é que está o segmento hoje de transporte a nível de profissionalização, Márcio? Historicamente é assim que a logística, principalmente o transporte, veio se configurando, né? Com ex-entregadores ou ex-motoristas que com grande capacidade construíram aí empresas muito grandes no mercado. Mas talvez a exigência hoje seja que essas pessoas, mais a inserção de outros profissionais, estejam muito capacitados no sentido de técnicas e de tecnologia também, né? Como a gente falou no começo, é impossível hoje trabalhar com logística e transporte sem uma atuação muito forte de tecnologia de sistemas. Então o mercado vem forçando, obviamente, essa profissionalização. A gente vê historicamente grandes empresas que acabaram ficando pelo caminho, como todo o mercado, muitas em função de gestão, né, por não conseguir se adaptar a essa realidade. Mas eu entendo hoje, Luciano, que a gente tem que conciliar muito bem a experiência, que ela é fundamental, mas com uma formação técnica também que dê a base, né? Dê a base metodológica, dê a base de gestão e tecnologia para poder se sair bem nesse mercado cada vez mais dinâmico. E você planejou a tua carreira, a tua trajetória, sempre em logística, envolvido em grandes projetos, em grandes empresas, as oportunidades foram aparecendo, você foi aí aproveitando, Chaer? Seria romântico eu falar que planejei, né? Mas eu entendo que não. Provavelmente, como a maioria das pessoas, eu comecei a minha carreira como estagiário, participando de um processo seletivo na própria faculdade, e eu não tinha nem ideia para onde eu ia, né? E comecei como estagiário de uma empresa, infelizmente não existe mais hoje, mas durante 40 anos foi líder de distribuição porta a porta, né, distribuição B2C, tirando o correio, ela era a maior do Brasil. E eu comecei ali estagiando em planejamento operacional, desenhando roteiro, foi meu início de carreira, aprendendo a lidar ali com criação de rotas, com produtividade, foi assim que eu comecei a trabalhar. E ali, a partir dali, gostei tanto que a minha carreira foi se desenvolvendo, né? Eu acho que seria muito prepotente eu te dizer que eu fui planejando, né? Não, ela foi acontecendo, acho que os desafios apareceram e eu pude ter a sorte, talvez, de estar em lugares certos e me preparar para poder crescer na carreira, né? Então, basicamente, eu acho que a trajetória foi assim que ela se desenhou. Falando em trajetória, para o nosso telespectador conhecer um pouquinho as empresas que você passou, os desafios que você superou, o que você pode compartilhar conosco, Chaer? Tá legal. Bom, eu fui executivo da Sequoia Logística,
fui o primeiro colaborador da empresa da área de transportes, né? A Sequoia era até então uma empresa de armazéns e estava se verticalizando, criando uma divisão de transportes. Eu pude ser ali o diretor responsável pelo startup dessa divisão, que veio a ser uma das maiores do país, né? Depois eu fiquei 10 anos na Americanas e ali eu tive vários ciclos, né? Entrei na área de transportes, fui ali assumindo algumas posições como qualidade, planejamento, depois todo o back-office, até virar o responsável pelo transporte do Grupo Americanas. E nos últimos 5 anos, desses 10 de trajetória, eu me dediquei muito à criação dos serviços de logística para o Marketplace. Então, o Marketplace estava crescendo muito no Brasil. Nós fomos pioneiros em algumas coisas. Eu me orgulho muito disso, de poder estar lá e poder ter ajudado a conduzir, né? Como, por exemplo, entregas a partir das lojas, utilizando uma nuvem de motoristas, uma nuvem de entregadores, como o Uber, como o iFood, por exemplo, fazem. Nós fomos lá na Americanas pioneiros em implantar isso para as lojas americanas também. E fomos os primeiros a ter uma operação própria de First Mile, que é a coleta, né, o modelo ali Milk Run, né, a coleta nos vendedores de marketplace, que eram milhares. Isso era feito só até então pelo correio. O primeiro que quebrou esse ciclo, né, essa forma, essa metodologia, criou uma nova, fomos nós lá naquele momento. E eu fui também diretor de clientes durante 5 anos. Então, acumulava essas duas funções, né? A logística do marketplace também é de clientes, que é a ouvidoria, o saque, né? O atendimento, e toda a parte de comunicação, de mensageria pós-compra com o cliente. E você imagina que era o maior varejo do Brasil, tinha o maior atendimento também, né? Nós tínhamos ali, só no atendimento, cerca de 1.500 pessoas muito dedicadas a atender o cliente e conseguir resolver o problema do cliente. Então, esse foi a minha trajetória na Americanas, e há 2 anos e meio eu estou no Magazine Luiza, responsável por todas as atividades de transporte, seja contratação, seja operação própria. E lá, o grande desafio foi construir um operador logístico que operasse para o grupo, mas que também tem operações abertas para o mercado, né? Então, hoje, nós operamos ali o Magalog, que é o operador logístico controlado pelo Magalu, mas que tem uma operação enorme de clientes, né, externos, com mais de 80 clientes significativos no mercado, em que confiam na gente a sua operação de transporte, de entrega, principalmente e-commerce. E ali conseguimos juntar várias culturas e empresas diferentes numa coisa só, numa organização só, e tem sido muito bom. E qual o tamanho dessa operação hoje, Chair? Hoje a gente opera cerca de 8 milhões de pedidos todos os meses, com aproximadamente 6 mil veículos na rua. Então, nesse momento, a gente tem aqui alguma coisa como 6.200 veículos no Brasil, seja operando linhas de transferência, coletando nos nossos vendedores de marketplace, nos nossos clientes, ou fazendo entrega final para o cliente, né? A entrega de last mile. E a nossa estrutura, ela conta hoje com 21 centros de distribuição, então centros de armazenagem que guardam os estoques ou do Magazine Luiza ou de vendedores do Marketplace. Nós temos outros 22 hubs próprios espalhados pelo Brasil, onde dali eles servem como centros de triagem e redirecionamento de carga para a entrega final, e fazem também entrega de last mile, né? E além disso, nós contamos com uma rede de quase 1.000 parceiros que operam de forma local, Luciano. São especialistas nas suas localidades. Então, nós temos um parceiro, por exemplo, na cidade de São Carlos, que opera ali aquela cidade, mais o entorno com 4 ou 5 municípios. Aquela é a abrangência dele. E naquilo ali ele é especialista, ele conhece as ruas, conhece o movimento da cidade, conhece o próprio cliente muitas vezes, né? Então nós apostamos muito nisso, na formação de parceiros especializados localmente, que na grande maioria são exclusivos nossos. Na grande maioria não são compartilhados, operam só para a gente. E que com isso eles conseguem oferecer o mesmo nível de serviço que a gente oferece na nossa operação própria, né?
E essa tem sido uma característica do nosso modelo, um alto nível de entrega ao cliente. E esse modelo foi idealizado desde o começo ou você foi encontrando no meio do caminho esse modelo dessa regionalização, Chair? Eu entendo que primeiro o conceito de ser muito bom e buscar ser o melhor em nível de serviço, ele veio muito da cultura do Magazine Luiza, que desde a sua formação tem uma vocação muito grande para atender o cliente. Então nós pegamos essa vocação e entendemos que esse seria o diferencial do Magalog, né, do nosso operador logístico. Se a gente vai se diferenciar e ter uma cara, ela vai ser a de entregar uma boa experiência. É óbvio que nesse mercado, principalmente, a gente tem que entregar prazo, e nós somos muito competitivos em prazo. A gente tem que entregar custo, e nós somos competitivos em custo, senão não teria uma carteira enorme de clientes de mercado, além do Grupo Magalu, né, Luciano? Mas a gente escolheu a nossa cara. A nossa cara é um alto nível de serviço. E esse direcionamento foi importante porque tudo que a gente faz não pode, ou tem que melhorar, ou não pode comprometer o nível de serviço. Essa é uma premissa. E isso né, a gente consegue oferecer esse nível de qualidade alta. É óbvio que nós não somos perfeitos, o mercado não permite, né? A logística no Brasil não permite, a gente erra também, mas talvez com índices de erro muito menores do que os nossos principais concorrentes ou players do mercado. E a gente tem construído isso e se orgulha muito de poder, com todo o time, né, fazer essa diferenciação no mercado. Eu vou pedir a tua licença para um rápido intervalo. Na volta nós retomamos aqui o assunto com o Chair. Chair é diretor-geral de transportes do Magazine Luiza. Nós voltamos no instante. Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Márcio Chair. Chair é diretor-geral de transportes do Magazine Luiza. Falamos um pouquinho, Chair, no primeiro bloco sobre, de uma maneira mais abrangente, a questão da operação desse novo segmento da Magazine Luiza, que é o transporte, a logística, enfim. Uma curiosidade minha é saber a logística reversa, né? Qual é o modelo que você utiliza hoje? Como é que você opera hoje com a logística reversa, Chair? Tá bom. A gente tem aproveitado o nosso entregador de last mile para fazer também o processo de retirada. Então, parte do nosso volume de logística reversa, a gente usa a nossa própria malha para fazer. Outros produtos, uma geladeira, por exemplo, um sofá, que já são já requerem maior especialização, né, porque podem rasgar, podem amassar, a gente usa parceiros especializados. Mas eu entendo que a gente ainda tem muito desafio para melhorar a logística reversa. Seja na preparação do sistema, né, para fazer uma troca simultânea, por exemplo, que seria o melhor serviço ao cliente. A gente começou a fazer isso, estamos aumentando, né, rolloutando para toda a operação, mas é um desafio brasileiro, a logística reversa, a gente conseguir atender o cliente com a velocidade que ele precisa. Acho que esse ainda é um gap, a gente faz, então, né, evoluímos muito, mas ainda é um gap que a gente tem trabalhado. A gente sabe que o grande desafio na logística, especialmente transporte, é a produtividade, né? Magazine Luiza vende desde um celular até uma geladeira, um sofá, como você falou. Como é que você consegue trazer produtividade para os seus carros com uma diversidade tão grande assim de produtos, de tamanhos, Chair? Tá legal. Luciano, a gente tem basicamente o princípio de operar com 3 malhas diferentes. Elas têm alguma intersecção, a gente faz às vezes transbordo entre malhas, mas categoricamente são 3 grandes malhas, né? Uma que a gente chama de ultra rápida, que é o Ship from Store, é a entrega a partir das lojas. Então ali a partir da loja, num raio de 10 quilômetros daquela loja, que é muita coisa, tá? 10 quilômetros, você pega metade da Marginal Tietê, por exemplo, num raio em São Paulo, na cidade de São Paulo, que é nossa principal avenida. Nós operamos ali com motos e carros, dependendo da característica do pedido. Então é uma entrega asa delta, né? Muito rápida, vai, entrega, volta, uma entrega no mesmo dia. A outra malha, né? Depois nós dividimos em malhas de leves, operações leves e operações pesadas. Então pedidos até 30 quilos no modelo ali que o correio levaria também, a gente opera numa malha e com essencialmente carros, motos e vans. E nós temos uma terceira malha que são de operações pesadas,
onde nós dedicamos ali a produtos acima de 30 quilos, com maiores dimensões, maior peso, e também ao abastecimento de loja. Então as lojas também são abastecidas, toda a rede de 1.300 lojas do Magalu são abastecidas por essa malha. Então a gente primeiro separa em grandes características, né? E depois as nossas operações, principalmente middle mile, operações de hub, onde o pedido tem que passar muito rapidamente, eles têm graus de automação correspondente a esse tipo de produto, para justamente poder dar velocidade, né? E com isso, uma característica, a gente entrega 70% do que nós coletamos são finalizados ou são entregues em até 48 horas, que é um índice muito legal, né? No Brasil. E a gente consegue fazer essa entrega tão rápida. É óbvio que eu vou ter entrega com 3, com 4, com 5, às vezes com 7 dias, dependendo do local. Mas a nossa malha, ela consegue atender a essa característica, quase 70% em até 2 dias. Agora, quais foram ou quais são suas principais fortalezas, seus pontos fortes que, olhando para trás, te ajudaram a chegar onde você chegou, né? Até falei no intervalo do programa, essa tua calma para falar, essa tua cadência para falar, que não é muito normal para quem trabalha com transporte, com logística, né? Além dessa tua lucidez, essa tua tranquilidade na explanação, e perguntei para você se você é sempre assim, falou, não, eu sou sempre assim, né? Então, além dessa lucidez, quais são as outras características que você pode citar que te ajudaram a chegar onde você chegou, Chaé? Eu gosto muito de método. Então, todo o meu processo de gestão, ele tem um envolvimento com um método muito grande. Seja, né, das coisas mais operacionais. Operação é quase uma linha de produção, né? Todo dia você vai passar naquela rua para entregar. Todo dia o pedido tem que passar no hub. Então, eu entendo que a gente precisa aportar muita, além da tecnologia, mas muito método de trabalho. Então, em tudo que eu faço, eu sempre procuro entender qual é o melhor método, qual que é o melhor, o que a experiência nos diz como time e qual a melhor forma de fazer as coisas, né? Então, acho que essa é uma característica. Eu sempre tive muito método junto comigo. E a outra, eu acho que é a formação de grandes times, porque a gente não dá esses saltos e não faz essas coisas importantes sozinho, né? Seria muito prepotente achar isso. A gente só faz cada vez mais com um time muito forte. Então, acho que essa é uma característica minha também, de conseguir colocar as pessoas nos seus lugares e ajudá-los a se transformarem em grandes times, em grandes profissionais. Com isso, eu acho que essa característica, né, muito método e formação de pessoas, é que a gente tem conseguido fazer coisas grandes aí. Agora, como é que vocês têm trabalhado a cultura lá, Chaer? Porque você falou que tinha já a estrutura da própria Magalu, né, e vocês adquiriram outras empresas, né? E a gente sabe que cada empresa tem sua cultura, e um desafio você integrar essas culturas, né? Como é que vocês trabalharam e continuam trabalhando nessa unificação de cultura para que vocês possam efetivamente ter a performance que vocês desejam na operação como um todo? Ok. O Magalu foi criado, né, foi fundado pela tia Luísa, Luísa Trajano. E a característica que ela tinha era a barriga no balcão, né, uma das grandes características, a barriga no balcão o tempo todo. Então ela ficava na loja ou nas lojas, ela circulava, ela estava na operação. Então acho que essa é uma primeira característica cultural que a gente tem que respeitar. E a outra é de respeitar profundamente o cliente, de atender o cliente muito bem. Então, quando você bem falou, a gente encontrou ali uma área, um departamento do Magazine Luiza, 3 transportadores que foram comprados ao longo do tempo, mais uma empresa de tecnologia. O grande desafio foi conseguir colocar essas grandes premissas, né, atender bem o cliente, estar na operação, conhecer o seu público, o seu problema, para poder resolvê-lo bem, né? De uma forma que todo mundo assimilasse isso e olhasse para o mesmo lugar, né? Tivesse a mesma cultura. Então ela foi baseada muito nesses princípios, Luciano. Como que a característica do nosso fundador e como que a gente tem que ser para poder manter essa linha cultural, né? E acho que a gente tem conseguido fazer isso. Hoje, nós provavelmente somos o transportador, né, falando aqui em transporte, entrega,
que entrega melhor nível de serviço para os seus clientes corporativos, né, que nos contratam, ou para o cliente final. Se a gente tem uma característica, é essa. E quando a gente olha lá atrás, né, por que esse posicionamento? Porque a nossa fundadora era exatamente isso, né? Ela preferia atender uma reclamação, um cliente satisfeito, que fazer uma venda. E isso mostra um profundo respeito e um cuidado com o cliente. Então, a gente buscou isso como um traço cultural, né? Disseminou isso para a companhia toda, e acho que hoje a gente consegue entregar, não perfeito, a gente nunca vai ser, a gente entende que não, né? A gente não consegue atingir isso, mas a gente busca incessantemente ser melhor, e acho que todos os índices, o reconhecimento dos nossos clientes mostram que a gente está nesse caminho e tem um caminho bom. A Magalog, ela é uma empresa, uma unidade de negócio do grupo, né? Vocês trabalham só com transporte, armazenagem também? Qual é o serviço que vocês oferecem para o mercado hoje, além daquilo que você já atende da própria Magazine Luiza? Ok. A gente opera armazenagem, então isso hoje a gente faz, além do grupo, a gente opera também para os vendedores, ali para o ecossistema do Magalu, os vendedores do Marketplace, né, oferecendo fulfillment. E as operações de transporte, a gente tem elas hoje todas abertas ao mercado, né? Vamos ter também o fulfillment, provavelmente no ano que vem, mas hoje a gente opera tantas modalidades ultra rápida quanto leve e pesado, nós operamos para o mercado. E nós temos hoje uma carteira de cerca de 80 clientes, fora o grupo, né? Fora o ecossistema do grupo, a Netshoes, Kabum, Época e Magazine Luiza. Então esses 80 clientes são basicamente o grosso do varejo, o grosso do e-commerce, são atendidos aí ou com entregas a partir das lojas. Então a gente atende, além das 1.300 lojas do Magalu, nós temos outras 500 lojas de clientes que operam uma entrega a partir da loja, uma entrega same day num raio próximo ali. E operamos outros milhões de pedidos, seja na modalidade de entregas rápidas, leves, ou seja de pesados. Falando de novo do Chaer, sabe que a agenda concorrida, o meio corporativo é cruel, porque ele acaba de alguma maneira consumindo o nosso tempo, a nossa energia, a nossa agenda. Como é que você consegue criar tempo para desenvolver relacionamento, cuidar do network, olhar também um pouco do seu CPF, Chaer? Luciano, acho que na minha posição, né, numa posição de direção, a gente tem que, como profissional, dedicar tempo ao relacionamento. Porque muito é o alinhamento com pares, é o alinhamento com o mercado, é o alinhamento com seus clientes, né, é o entendimento, é a venda ali da ideia para que aquele projeto dê certo. Então, o relacionamento, coisa que você é especialista, mas o relacionamento mais estratégico, eu entendo que ele é fundamental para que a gente possa ter sucesso, né? E com pouco tempo que resta, né, fora o trabalho, eu acho que a gente tem que conseguir desconectar, né? Tem que exercitar. Porque se você deixar, você vai viver, como tudo é muito intenso, a gente vive aquilo ali 24 horas por dia. E não dá, né? Tem que se dedicar à família, tem que se dedicar a você mesmo, né? É um tempo de qualidade. Entre outras coisas, eu tenho um Fusca, não posso te falar isso aqui. E eu me dedico em parte do meu fim de semana a dirigi-lo, né? A rodar, a ser o meu carro no fim de semana, e gosto muito. É uma das formas de viver ali fora do trabalho. Muito bom, Chaer. Prazerzaço tê-lo aqui no programa. Parabéns pela tua trajetória, por esse brilhante trabalho que você está fazendo lá na área de transporte do grupo da Magazine Luiza, e desejo sucesso para o amigo. O convite é permanente, sempre que o amigo quiser compartilhar novidades conosco, o convite é permanente. Obrigado. Muito obrigado, eu que agradeço. Obrigado, telespectador, pela tua audiência. Obrigado por esse encontro semanal que nós temos aqui na Prime. Lembrando que o programa inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Programa Prime Leads. Um oferecimento JC Gestão de Riscos. Qualidade tem nome.